Olá, meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje a festa de São Tiago Maior, conhecido como um dos filhos de Zebedeu, cuja mãe pediu a Jesus um lugar de destaque para ele e seu irmão João, quando Jesus estivesse na sua glória, como mostra o Evangelho de hoje. Sempre que celebramos um apóstolo, temos a oportunidade de refletir sobre a nossa missão de discípulos e missionários de Jesus Cristo e aprender com os apóstolos a fidelidade a Cristo. Hoje, quem nos ensina é Tiago Maior, que nos traz alguns importantes ensinamentos. O que sabemos sobre Tiago Maior? Vamos a algumas informações sobre ele. Primeiro, o complemento maior é nada mais, nada menos para diferenciá-lo de outro apóstolo com o mesmo nome, o Tiago, filho de Alfeu. Ele faz parte da segunda dupla de irmãos chamados por Jesus. A primeira foi Pedro e seu irmão André. Tiago, junto com seu irmão João, portanto, um dos primeiros apóstolos a ser chamado para o seguimento de Jesus. Terceiro, como já foi dito, é irmão de João Evangelista. Quarto, participou de muitos milagres e curas junto com Jesus, como por exemplo, a cura da sogra de Pedro. E quinto, foi aquele que sua mãe pediu um lugar de destaque junto de Jesus na sua glória, como vemos no Evangelho de hoje. Além disso, foi o primeiro apóstolo a conhecer o martírio e é tido como o primeiro evangelizador da Espanha. Peregrinos do mundo todo percorrem os caminhos que levam ao Santuário de Compostela, na Espanha, a ele dedicado, no intuito de fazer a experiência de encontro com a missão deste apóstolo tão querido da nossa igreja. A liturgia da palavra de hoje traz ensinamentos missionários a partir da vida deste apóstolo de primeira grandeza. A primeira leitura fala do tesouro que os apóstolos de Jesus trouxeram para a fé cristã. Tesouro que veio de Deus e que as mãos e os pés dos apóstolos possibilitaram que chegasse aos confins da terra a tantas outras pessoas. Tesouros que lhe custou muito sofrimento, aflições, angústia, perseguições, ameaças, tropeços, enfim, muita dor, semelhante às dores de Jesus, porém, com a certeza de que Cristo estava com eles. Não foram vencidos, não perderam a esperança, não foram desamparados nem aniquilados. Contudo, deixa um importante legado para a nossa fé e a nossa missão de discípulos e missionários de Jesus. O Evangelho destaca a interferência da mãe de Tiago e João, pedindo a Jesus que conceda aos seus filhos um lugar de honra à direita e à esquerda. Esse pedido provoca uma reflexão sobre o ensinamento de Jesus que ajuda a avaliarmos a nossa missão de cristãos. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que não devemos seguir Jesus por interesse em obter vantagens, lugares de destaque, glórias. É preciso seguir na gratuidade. O pedido provocou certo desentendimento entre os demais, que talvez tivessem o mesmo interesse e por isso se sentiram incomodados com o pedido dessa mãe. Jesus não lhes promete privilégios, mas questiona sobre a disponibilidade que eles têm de segui-lo, de enfrentar as dificuldades. Será que eles teriam coragem de beber do seu cálice, isto é, de passar por tudo o que Jesus passou? E eles confirmaram que sim.
E de fato passaram. Mesmo assim, Jesus não lhes garantiu nenhum lugar de destaque. Cabe a Deus dar lugar de destaque a quem Ele achar que merece. Nossa missão é servir, sem esperar recompensa. Jesus ensina também neste Evangelho que os seus discípulos devem ter atitudes diferentes dos chefes das nações. Eles têm poder e oprimem os que não têm. Entre os discípulos de Jesus, não deve ser assim. O poder dos discípulos é para servir e não para oprimir a ninguém. Não deve haver entre eles contendas, rivalidades, disputas por poder ou lugar de destaque. Não obstante, os ensinamentos de Jesus nas nossas comunidades e na igreja toda, tantas brigas pelo poder, tantas contendas e rivalidades motivadas pela inveja, pela ganância, pela disputa de privilégios. Onde fica para nós o ensinamento de Jesus no Evangelho de hoje? Como fica a nossa vida? Como tudo isso entra na nossa vida e na nossa ação missionária? Essas e outras interrogações são despertadas pela liturgia de hoje na festa de São Tiago Maior. Que elas nos ajudem no nosso processo de conversão e no nosso agir missionário como cristãos. E que os exemplos dos apóstolos estejam sempre à nossa frente, orientando o nosso proceder. Assim, poderemos lançar as sementes, mesmo que sejam entre lágrimas, e colheremos com alegria, como canta o salmo de hoje. Que Deus nos abençoe. São Tiago, rogai por nós.